Bom dia meu amigo Jairo, tudo em paz? Vamos lá, né? Lendo a passagem de Josué que nós estamos lendo essa semana, Josué 7. Quando vi, o Acã fala, né? Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro que pesava 50 ciclos, eu cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra. Bom dia, Lília. No meio da minha tenda e a prata embaixo dela. Então a história que nós estamos vendo é a história de Acã, Josué. Josué estava com o povo de Deus, tinha chegado à terra prometida, pisou na terra prometida, estava tocando terror na terra, estava dominando todas as nações. Bom dia, bom dia. Estava tendo sucesso em cima de sucesso, todas as coisas estavam dando certo e de repente uma coisa deu errado, que era uma batalha pequena, que era a conquista de Ai, que era uma vitória como se fosse líquida e certa, era pequeno demais para o grande batalhão de Israel e eles perderam essa guerra. E aí eles vão investigar, né, diante de Deus o que tinha acontecido e aparece então Acã, né? Bom dia, Ivânia. Acã tinha pego alguns despojos, né, alguma coisa proibida, que da última batalha, que era a batalha de Jericó, e escondeu. E isso fez com que eles perdessem uma guerra pequena. E a pergunta que nós estamos fazendo aqui nesses dias, nessa semana, né? Terceiro dia da semana hoje, de Thanks God, quarta-feira. E a pergunta que nós temos feito é: quais são as guerras que nós estamos perdendo? Bom dia, Carol. Bom dia, João. Quais são as guerras que nós temos perdido, ou quais as batalhas nós temos perdido por nós estarmos com algumas coisas escondidas? Primeira coisa que nós falamos na segunda-feira foram os pecados não confessados, né? Os pecados escondidos. E é interessante, bom dia, Vivi, é interessante como às vezes nós queremos esconder as coisas de Deus, né? E ontem eu contei a história do meu gatinho lá, um gatinho que nós tínhamos em casa, que escondia atrás de uma correinha de chinela havaiana, né? Como se fosse possível. Então ele colocava assim, bem escondidinho, na verdade só o olho que tampava, né? E ele pensava que estava nos enganando, né? E isso me falou muito como que nós agimos com Deus. Nós tentamos esconder as coisas de Deus. Nós pegamos as coisas, assim como Acã, nós pegamos as coisas que nós não queremos que ninguém veja e nós escondemos debaixo da nossa tenda. Nós escondemos dentro do nosso coração, debaixo do nosso tapete, e nós vivemos muitas vezes, anos da nossa vida, escondendo as coisas de Deus. E Deus quer tratar essas questões conosco. Mas não é só o pecado é uma situação, né? Mas tem outras questões também que podemos esconder. Ontem nós falamos que muitas vezes nós escondemos o chamado de Deus, né? Aquela palavra que Deus já te deu, já me deu, e que às vezes nós ficamos escondendo disso, né? Escondendo do que Deus já falou conosco. Quem aqui, né, já recebeu aí uma palavra da parte de Deus? Quem não recebeu pode ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem 8.000 promessas. Acho que é suficiente para essa vida, né? 8.000 promessas para se cumprir na nossa vida já é suficiente. Mas tem algumas promessas que são muito específicas, né? Eu tenho na minha vida, acredito que você tenha também, aquilo que Deus fala diretamente com você, um chamado muito específico, né? É uma voz muito específica. Ontem nós falamos sobre essas vozes, né? Falamos sobre as vozes que não são de Deus, e a voz de Deus muitas vezes fica abafado dentro da nossa correria. E hoje eu quero falar um pouco com vocês, quero conversar com vocês sobre outras coisas, né, que nós podemos esconder na nossa tenda, e nós somos convidados nesse tempo para tirar. Só resolveu a situação, Josué e sua turma toda lá, né, seu exército, voltou em Ai é a cidade, né? Voltou em Ai e venceu a guerra, ali venceu e tomou tudo, e tudo deu certo no final. Mas só venceu essa batalha depois que foi na tenda, né, na casa, entre aspas, do Acã, e tirou tudo que estava encoberto, trouxe e tratou. Provérbios diz que quem esconde as suas faltas não prosperará, mas quem confessa e deixa encontrará misericórdia. Então o que nós precisamos da misericórdia, o amor de Deus, encontrar esse amor de Deus na nossa vida em todas as áreas, nós precisamos então confessar e deixar.
Mas tem uma situação que às vezes acontece conosco, que é assim, a gente confessa uma vez, confessa 2 vezes, confessa 3 vezes, confessa 5 vezes, confessa a vida inteira. Então nós temos também que ter cuidado com isso, né? Provérbios coloca 2 verbos juntos, né? Confessar e deixar. Então o que nós precisamos fazer? Descobrir, tirar a coberta de cima, né? Tirar debaixo da tenda, debaixo do tapete, trazer à tona a questão que tem que ser tratada, confessar e deixar. Deixar para trás. Por que nós temos que deixar para trás? Porque até os nossos pecados Deus esquece, né? Deus fala que não guarda lembrança dos nossos pecados. Então por isso confessar e deixar. Todas as questões nós trazemos na presença de Deus e nós tratamos isso na presença de Deus e nós deixamos. E vamos parar de ficar repetindo, né? Às vezes a pessoa conta uma vida inteira a mesma história, né? Às vezes é uma história triste, que eu fui abusada na infância, que eu fui traída no meu casamento, que eu fui roubada pelo meu sócio, porque eu perdi muito dinheiro não sei aonde, porque eu fui alcoólatra a vida inteira, porque eu perdi dinheiro no jogo. Enfim, são histórias, todos nós temos histórias, e que bom que nós temos histórias, né? Para contar, mesmo errando a gente tem história. Mas a história, quer que seja os erros que nós cometemos, ou o que fizeram conosco, isso tem que ser deixado no passado. Mas antes de deixar no passado, nós confessamos, nós tratamos. E como nós tratamos? A gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Com ressignificação. Só que depois que nós confessamos, tratamos e deixamos isso, é importante a gente ficar atento para uma situação. Bom dia Lívia e Polly que entrou aí agora. Nós temos que ficar atento com uma situação. A situação é o seguinte: o erro do passado, a história do passado, o nosso passado, ele trouxe para nós uma repetição que gerou um caminho neural. Então, o que nós fizemos no passado e nós ficamos repetindo, aí a gente chega a um ponto que a gente corta isso. A gente quer cortar e a gente corta, realmente resolve isso diante de Deus, com ressignificação a gente resolve. Só que o nosso caminho neural, ou seja, nós acostumamos a fazer a mesma coisa sempre, o nosso caminho neural ele está construído. Então é aquela coisa que você faz sem sentir. Então é como se fosse um reflexo da vida passada. É um reflexo da vida passada. O que nós precisamos fazer? Construir um caminho paralelo e aos poucos, de tanto deixar de usar esse caminho, ele vai ficando enfraquecido. Outro dia eu dei um exemplo aqui, que é um exemplo que acho que a maioria conhece, que são aqueles caminhos de roça, né? Existe um matagal, ou uma grama, ou um capim. A pessoa passa ali 1 vez, 2 vezes, 3, vai passando, até fica um caminho de roça, que é chamado, né? Aquele caminho ali, porque baixou o caminho, acabou com a grama de tanta pessoa passar. Assim também é nosso caminho neural. Quando nós pegamos uma outra estrada, vamos supor que nós não vamos, foi proibido de passar por ali, ou sei lá, que construir uma estrada melhor, com mais curta, né, em outro lugar. E nós vamos usar o outro caminho agora. É só deixar de usar esse caminho da roça aqui, porque com o tempo ele vai desaparecer. Assim exatamente acontece também conosco. Se a gente deixa de usar o caminho que a vida inteira nós fomos acostumados, a vida inteira, no mesmo caminho, a gente vai deixando de usar e cria uma outra estratégia, aos poucos esse caminho aqui ele vai ficando cada vez mais fraquinho e vai sendo deixado de usar. E ele desaparece. Isso é muito interessante com reeducação alimentar, né? Que é o que eu trabalho, né? Alguns colegas estão aqui na sala também trabalham. Então, como é que a gente faz? A vida inteira, por exemplo, eu a vida inteira vivi de padaria, de doce, de refrigerante, aquele preto principalmente, né? Então eu usava tanto isso, eu comia tanta coisa de padaria, tanta coisa errada, que eu tinha esse caminho muito estabelecido. Quando eu vim para a vida saudável, reeducação, controle de peso, essas questões, não é que eu esqueci da noite pro dia a minha vida passada, a minha vida de pecados, né? Não. A vontade ainda vinha, às vezes o costume, às vezes eu entrava num lugar e já ia direto naquele lugar, são os caminhos neurais. Mas nós vamos criando outro caminho conscientemente. É com vontade, é com disposição que eu construo um outro caminho. E aí sim nós experimentamos o novo de Deus. No caso da alimentação saudável, eu controlo o meu peso, eu tenho mais saúde, eu tenho mais disposição. E tudo melhora no meu corpo, por quê? Porque eu construí um novo caminho. Mas aos poucos, esse outro caminho que eu usei a vida inteira vai ficando menos importante para mim. Mas existe sim um caminho neural. E é interessante, por exemplo, eu deixei açúcar, uns 5 anos atrás, eu deixei açúcar pela primeira vez.
E aos poucos esse caminho de comer açúcar, 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 doce, ele foi ficando mais fraco. Depois eu voltei a comer açúcar. E aí quando a gente volta pro pecado antigo, né? Quando a gente volta para a vida antiga, rapidamente esse caminho ele se refaz. Porque volta tudo, volta as informações. Então é muito perigoso nós brincarmos com coisas que nós já resolvemos ou Deus já resolveu na nossa vida. Isso tem a ver com promiscuidade, isso tem a ver com pornografia, isso tem a ver com comida errada, isso tem a ver com qualquer hábito, né? Pessoas que pegavam coisa dos outros, que tiravam vantagem ilícita, tem a ver com qualquer coisa, com o uso de droga, com o uso de álcool, com tudo. Se um caminho já foi forte na minha vida e eu consegui me libertar daquilo, diante de Deus, na ressignificação, eu resolvi aquela questão, eu vou para outro caminho, eu construo um outro caminho, mas eu não devo brincar com fogo e ir lá de vez em quando dar uma olhadinha no caminho antigo, porque esse caminho ele pode ganhar força. Então o novo de Deus ele é construído com novos caminhos, mas esses novos caminhos nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque esses novos caminhos é responsabilidade minha e sua construir. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Eu e você, ficamos esperando o milagre completo de Deus. Nós temos que lembrar que nós já temos o milagre completo de Deus. Deus já fez a sua parte, tudo está consumado, tudo está feito. Quem tem que fazer agora sou eu e é você. E nós muitas vezes nós queremos o novo de Deus deitado no sofá. Deixa eu te falar, não vai acontecer. Só te trazendo para a realidade, né? E me trazendo também. Não vai acontecer. Deitado no sofá, o novo de Deus não chega, né? Nós temos que estar em movimento. Quando eu estou em movimento, Deus me encontra. É interessante que várias passagens, né, a gente vê isso, né? Jesus estava em movimento, alguém estava em movimento, pronto, encontrou Jesus. Então o novo de Deus, ele vem na nossa vida quando nós nos colocamos em movimento. E aí nós podemos falar sobre vibração. Nós podemos falar sobre... Não, sério, eu sinto que eu decepcionei alguém aqui quando eu falei que não ia encontrar o novo de Deus no sofá. Não vai. O novo de Deus encontra-se em movimento. Então nós vamos falar sobre vibração, sobre frequência vibracional. Aí você fala, Deus me livre, André, o que é isso? Isso não é de Deus. Durante muito tempo, nossa santa ignorância, né, dentro de uma religiosidade exacerbada, nós pensávamos que palavras como energia, vibração, frequência vibracional, todas essas coisas não eram de Deus, né? E agora a gente descobriu que tudo é de Deus. É incrível, tudo é de Deus, tudo foi feito por Deus, né? E ontem faleceu um homem de Deus, né? Para alegria dele mesmo, né? Porque a palavra de Deus diz que o fiel ele tem na mão direita riqueza e prosperidade, na outra vida longa, né? E esse foi um homem de Deus que experimentou essas duas coisas, prosperidade e vida longa, morreu aos 85 anos, o pastor Show, né? E deixou para todos nós aqui muito material. Então quem quer ver sobre isso, ele que foi, eu acho, primeiro, pelo menos que eu saiba, que falou sobre a quarta dimensão, sobre essas questões de frequência, de pensamento, de visualização, embasado na Bíblia, né? Pastor Yang Show, você encontra muito material dele no YouTube, tem livro dele, o livro dele chama Quarta Dimensão, né? E então ele falou muito sobre isso para quebrar essa religiosidade em cima de vibração, em cima dessas questões, né? E o que nós podemos entender? A forma mais fácil da gente entender sobre essa questão de vibração é quando nós pensamos nas ondas do rádio, né? Então existem várias vibrações diferentes, né? Várias ondas. E de acordo com o que você sintoniza, você capta uma frequência. Por exemplo, se eu estou aqui, se eu sintonizei o meu rádio 99.9, eu vou alcançar uma rádio específica. Mas se eu passar para o 101,1, eu saio dessa frequência e eu vou captar uma outra diferente. Isso é exatamente assim, essa é uma excelente ilustração, quem inventou isso inventou muito bem, porque é assim que acontece conosco quando nós temos uma vibração e nós captamos coisas daquela vibração. Quer ver um exemplo muito interessante? Tem as vibrações mais baixas e as vibrações mais altas. A vibração mais alta, segundo dizem, é a da vergonha, a segunda é da culpa. E muitas vezes nós passamos situações e vivemos e temos bloqueios de vergonha e de culpa.
Se nós não resolvemos isso, nós não paramos de vibrar nisso. E o interessante é que, por exemplo, culpa. Eu tinha bloqueio de culpa e eu resolvi essa questão em 3 de julho, né? Algumas pessoas estão aqui, estavam comigo na sala. Eu resolvi essa questão dia 3 de julho agora, né? Porque a gente participou de um evento junto. Bloqueio de culpa. Mas se a gente não confessa e deixa, isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, quando eu fui bloqueado na culpa por líder religioso junto com meus pais. E aí eu trouxe isso pra minha vida inteira. Então você fica vibrando na culpa. Se você não confessa e deixa, você traz essa vibração pra vida inteira. E isso aconteceu há quantos anos? Tenho 50 anos de idade hoje, né? Então assim, há mais de 45 anos atrás. Então nós corremos o risco de vibrar uma vida inteira numa vibração baixa. E aí nós atraímos coisas desta vibração. Ou nós mudamos essa vibração, ou nós vamos atrair coisas dessa vibração. Pessoas, situações, repetições, loop infinito. As vibrações mais altas, paz, alegria, amor, frutos do Espírito, não por coincidência. Frutos do Espírito é a vibração mais alta, é a vibração que você chega em Deus, né? Então essas vibrações altas faz baixar na terra o que é de Deus. O que é de Deus? O melhor do céu e da terra, né? E quando eu estou na vibração baixa, aí cabe, nessa vibração baixa, cabe aquela frase muito conhecida. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Todo mundo já ouviu essa, né? Quanto mais eu rezo, mais a vibração aparece. Porque quando eu estou na vibração baixa, até a oração que eu faço vibra baixo. Por quê? Se eu tô aqui no coitadismo, na vergonha, no sofrimento, lá onde eu fui abusado, onde eu fui traído, onde eu fui roubado, onde eu fui não sei o que, lá atrás, eu tô vibrando nisso ainda, e aí até a oração que eu faço é nisso, é nessa frequência, e eu atraio o quê? Mais pessoas, mais situações, repetições, loop, o tempo todo para minha vida. E aí as histórias, elas se repetem. Por que elas se repetem? Porque eu estou na vibração que busca mais do mesmo. Eu preciso mudar essa vibração. Aí vamos voltar pro sofá, né, Jair? Vamos voltar pro sofá aqui e vamos pensar o seguinte. Cheguei em casa, tive um dia difícil, não estou de bem com nada, o negócio tá meio mal pro meu lado, eu tô estressado, tô isso, tô aquilo, eu chego em casa cansada, nesse calorão que tá, pelo menos aqui em Goiânia, muito quente, e aí eu me jogo no sofá. Eu estou numa vibração baixa, muito ruim ali, uma vibração baixa. E aí eu tenho 2 opções. Eu fico ali, de repente até ligo a televisão numa porcaria qualquer, ou então vou pra internet e vejo outra porcaria qualquer, porque não muda nada, né? E aí eu fico ali, sofrida, jogada, cansada, vibrando baixo, ou eu coloco um tênis e vou correr. Você fala, André, eu não sou de correr. Não, mas não é pra correr uma maratona, é só pra colocar o corpo em movimento. E aí eu decido sair do sofá, e mesmo sem querer, zero de vontade, mas a consciência grita e fala, corre que você vai ficar boa. E eu vou correr. Se eu corro bem, eu corro bem. Se eu corro mal, não importa. O que importa é o verbo, eu tô correndo. E se eu corro, eu mudo a vibração. E ao mudar a vibração, todo o resto muda. Responsabilidade. Toda minha, toda sua. Eu posso continuar no sofá, mas eu posso ir pra rua, dar uma corridinha e mudar a minha vibração. Mudar a vibração é nossa responsabilidade. Nós temos que lembrar que tudo já está feito, que tudo está pronto. Está tudo consumado. Nós só precisamos acesso. E como nós acessamos? Mudando a nossa vibração. Tarefa de hoje então para nós. Mudar a vibração. Dá uma olhadinha como você está se sentindo. Vê qual é a energia que está em você, que está dominando o seu corpo. E pensa o que você pode fazer. Às vezes uma música muda a vibração. Todas as vezes que Jesus fazia o milagre daqueles top. Obrigada, Helena, bom te ver aqui, querida. Todas as vezes que Jesus fazia aqueles milagres assim top, ele louvava. Pai, eu te rendo graças. Pai, eu te agradeço, eu sei que o Senhor sempre me ouve. O louvor muda a vibração. A música baixa a vibração ou aumenta a vibração, depende da música que você escolheu. Atividade física muda a vibração. Pessoas altamente energizadas mudam a nossa vibração. Então tá aí na minha mão e na sua. Tarefa de hoje, mudar a vibração para alcançar o novo de Deus. Obrigada pela sua companhia, pessoas lindas do meu coração. Deus abençoe sua vida e até amanhã falando mais sobre o novo de Deus. Deus te abençoe.